Em Araraquara e outros 18 municípios da região, a falta de uma defensoria pública da União torna mais difícil o acesso da população carente à justiça. O órgão é o responsável por nomear advogados públicos para ingressar com ações na Justiça Federal. Diante desse problema, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação pedindo que a União garanta assistência jurídica gratuita, mas a sentença não foi aceita. A alegação é de que o Judiciário não pode intervir na esfera administrativa e nem fazer alterações na lei orçamentária anual. Ainda assim, o Ministério Público entrou com recurso para reverter essa situação. Alguns casos são exclusivos da competência da Justiça Federal. Por exemplo, mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, que seja a Caixa Federal que financie o bem, né, a aquisição do bem. Um caso hoje também muito comum é Programa Minha Casa Minha Vida. Há casos de direito previdenciário. A Defensoria Pública da União não se manifestou até o fechamento desta edição. Direto de Araraquara, Jonathan Mazini traz mais informações. Jonathan. A gente fala mais sobre este assunto com o advogado Tiago Romano. Tiago, por que é importante ter uma unidade da Defensoria Pública da União aqui na cidade? Boa tarde. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, nossos queridos telespectadores. É muito importante porque a Constituição Federal fala que todo cidadão tem direito ao acesso à justiça. Ou seja, aquele cidadão carente que não tem condições de pagar um advogado, ele tem, por lei, a garantia de estar assistido por um advogado. Para ficar claro para quem está em casa, qual é a diferença entre a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União, Tiago? É a competência. A lei determina que determinadas pessoas, ou em razão da matéria, tem que ser julgado pela Justiça Estadual ou pela Justiça da União, ou seja, federal. É a lei que determina essa divisão de processos, ou seja, determinado processo em razão da pessoa ou em razão do valor e das circunstâncias, vai para federal ou para estadual. É a lei que determina. A União poderia criar convênios com advogados locais enquanto não se instala definitivamente uma unidade da Defensoria? Sim, com certeza. A Ordem dos Advogados do Brasil está sempre aberta para prestar o seu papel perante a sociedade. Inclusive, nós firmamos com o Estado de São Paulo, embora tenha Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nós temos um convênio onde os advogados prestam serviço. A OAB está com as portas abertas. É só a União nos procurar que com certeza será firmado um convênio. Só que, todavia, a União nunca teve esse interesse. Infelizmente, né, Tiago? Que poderia ajudar muita gente aí. Enfim, daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo, direto de Araraquara. Pussy. Obrigado, Jonathan.